Olá amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenas noites a todos, como estão? Como vai passado o dia hoje, de dia miércoles, hoje dia 18 de março de 2026, dia miércoles. Vamos iniciar o vídeo de hoje à noite, onde iniciamos com o sismo que se passou em Chile, 3.1 na escala Richter, a 242 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, las 10:30 de la manhã de hoje. Depois houve um sismo de 3.9 na escala Richter, a 103 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, pelo que Chile ha sentido pouco movimento com esse 3.9, que se passou às 10:51 de la manhã de hoje. Depois a Argentina, 4.12 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, há sentido a Argentina mover-se com 4.12 na escala Richter a 10 km de profundidade. Este sismo se passou a 1:18 de la tarde de hoje. Depois Chile, 3.8 na escala Richter, a solamente 31 km de profundidade, cerca de la Terra. Então, Chile a 3.8 há sentido pequeno movimento. Este sismo se passou a 1:40 de la tarde de hoje. Depois Colômbia, 3.5 na escala Richter, a 151 km de profundidade, lejos de la Terra, las 12:07 de la tarde de hoje. Depois Bolívia, 3.0 na escala Richter, a 153 km de profundidade, lejos de la Terra, la 1:28 de la tarde de hoje. Depois Peru, 3.6 na escala Richter, a solamente 46 km de profundidade, cerca de la Terra. Peru ha sentido pequeno movimento, pois foi de baixa intensidade. Este sismo se passou a 1:04 de la tarde de hoje. Depois Chile, 3.4 na escala Richter, a solamente 34 km de profundidade, cerca de la Terra, baixa intensidade, las 5:19 de la tarde de hoje. Novamente Chile, 3.0 na escala Richter, a 122 km de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou às 6:01 de la noite de hoje. Depois Argentina, 3.6 na escala Richter, a 203 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou às 6:34 de la noite de hoje. Depois Chile, 2.8 na escala Richter, a 17 quilômetros de profundidade, cerca de la Terra, las 6:35 de la noite de hoje. Depois Argentina, 3.4 na escala Richter, a 296 km de profundidade, lejos de la Terra. Este sismo se passou às 6:59 de la noite de hoje. Depois Chile, 2.9 na escala Richter, a 47 km de profundidade, cerca de la Terra, baixa intensidade. Este sismo se passou às 7:10 de la noite de hoje. Não há sentido movimento em Chile. Chile, depois 3.5 na escala Richter, a solamente 44 km de profundidade, cerca de la Terra. Há sentido pouco movimento. Este sismo se passou às 7:44 de la noite de hoje. Depois Argentina, 3.4 na escala Richter, a 115 km de profundidade, lejos de la Terra, las 7:54 de la noite de hoje. Depois Chile, 2.8 na escala Richter, a 107 km de profundidade, lejos de la Terra, las 8:07 de la noite de hoje. Depois Chile, 3.5 na escala Richter, a solamente 25 km de profundidade, há sentido pequeno movimento em Chile. Este sismo se passou às 8:08 da noite de hoje.
Y finalizando o vídeo de hoy la noche, Chile 2.8 en la escala Richter a solamente 40 km de profundidade, cerca de la Terra baja intensidade. Las 8h14 de la noche se passou esse sismo, tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para amigos, vizinhos, familiares, grupos de WhatsApp, e vamos acompanhando os sismos que se passaram em final de la noite de hoje, na madrugada, e amanhã, pela manhã temprano, regressaremos com um novo vídeo, tá bem? Tenham todos os amigos seguidores uma boa noite, um bom descanso, tá bem? Tenham uma boa noite com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Amanhã temprano regressaremos, hasta la mañana temprano, tchau, tchau.